Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Espírito Santo de Deus, tua presença me renova. Maravilhoso é te sentir. Não vai embora. Sentir uma nova unção em meu coração. Vem como pomba voando aqui, eu te convido a pousar sobre mim. Quero sentir uma nova unção em meu coração, em meu coração. Estamos de volta com o programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. Deus abençoe você que está nos acompanhando. E hoje o nosso tema, Só por Hoje. Estamos falando sobre dependência química, sobre os vícios, sobre como lidar, como ajudar. E dentro desse tema nós fizemos uma pergunta no Facebook, lembrando que você pode participar conosco sempre. Curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Coração Jovem TV. Tá? E sempre a gente coloca ali também algumas perguntas para nos ajudar. E para o tema de hoje nós perguntamos: se uma pessoa com dependência química procura sua ajuda para libertar-se, o que você faz? Então, o que fazer? Aqui nós tivemos algumas respostas. Licimari Baldoni, um abraço, viu? Sempre participando conosco. Isso já aconteceu comigo. O que fiz foi escutar o que estava acontecendo, disse o que eu podia como leigo e aconselhei a procurar ajuda de um psicólogo, de um médico, que às vezes é necessário esse tipo de cuidado e medicamentos. Outra pessoa também, a Célia Regina Graciano. Deus abençoe você pela participação. Já vivi essa situação, foi muito difícil estar ao lado de um jovem sofrendo, querendo se libertar, e o maior medo era que os pais soubessem. Do outro, eu ouvindo, sabendo que bem pouco poderia fazer se eu não poderia falar para os pais, né? Porque a família precisava ajudar. Chorei muito, chorei com ele, choramos juntos e aos poucos conseguimos enfrentar e ajudar a partilhar com os pais e procurar ajuda. É uma batalha diária. Outra pessoa aqui também é Regiane Viscaíno, Deus abençoe, viu? Também estuda psicologia, sei que gosta desses assuntos. Escuto, é a melhor forma de ajudar. Às vezes já estamos tão robotizados que pensamos que já tem que internar, sendo que é a última ferramenta. A melhor forma é a escuta. Também aqui a Vera Teixeira. Vera, abração, viu? Deus abençoe. Tenho certeza que a maioria de nós já viveu essa situação. Já vieram pessoas, eu não sabia o que fazer, queria resolver da maneira mais rápida possível, com medo da pessoa desistir. Procurei encaminhar para profissionais e falei que teria que estar disposta para uma luta por toda a vida. Assim como para ganharmos o céu também precisamos de uma luta para toda a vida. Ela manda um abraço, né, para nós, para mim, Padre Rodrigo e para a doutora Ana Carolina. Abração, obrigado. Viu, Vera? Abração, Deus te abençoe. Abraço nosso também. O Ronaldo e a Priscila também mandam um abraço para você e agradecem um abraço para eles também, viu? Tá certo. Bom, enfim, como que a gente faz para ajudar? Essa foi a nossa pergunta. Eu pergunto para o Padre Rodrigo, como que a gente faz para ajudar? A primeira coisa é fazer o que vocês já disseram aqui pelo Face, é acolher a pessoa, é dar apoio, é ouvir, porque se uma pessoa procura outra pedindo ajuda, ela quer desabafar, ela quer se sentir acolhida, porque a pessoa que é dependente de uma droga ilícita, principalmente, ou mesmo do álcool, que é ilícito e maltrata tanto as nossas famílias, né? Ela vai perdendo a autoestima, ela vai perdendo os amigos, ela vai ficando isolada, a não ser aqueles, os companheiros de bar e de droga também, né? Exatamente. E chega uma hora que faltam pessoas, vínculos de qualidade na vida dessa pessoa. Então, a escuta, o apoio, mas isso é apenas uma fração de tudo que deve ser feito de verdade para se tratar a dependência, né? A dependência química, ela precisa ser tratada por profissionais. Ela é uma doença, nós precisamos entender isso, e eu vejo que apesar de
termos tantos conhecimentos, esclarecimentos hoje, muita gente não entende a dependência química como uma doença. Muita gente acredita que a pessoa sai daquilo se ela quiser, quando ela quiser, e não é bem assim a história. Acho que é uma visão assim de preconceito, né? Que a gente tem às vezes daquele, é o drogado, né? Até a linguagem, o drogado, o alcoólatra. É claro, existe sim uma dependência, existe um contexto, existe aquele que por algum motivo faça até a escolha mesmo de se manter como uma fuga, enfim, por vários motivos, mas existe uma dor. Acho que talvez essa é a maneira mais humana de olharmos para tudo isso, levando em consideração como uma doença, né? Que a própria psicologia e a ciência reconhecem, entendermos como uma dor. E uma dor como tal precisa ser tratada, cuidada, e a pessoa na sua humanidade precisa ser cuidada e olhada, né? Esse é o principal ponto. Ninguém usa droga só porque é gostoso. Pode ser que tenha começado... Em algum início, né? Em algum momento seja isso. Tem a parte que, como a doutora já falou, né? Tem a parte do prazer que a droga traz, mas a droga, a dependência, ela é um recurso de esquiva da realidade, inadequado. A droga tem essa função, em sua grande maioria. Quando uma pessoa busca a droga, ela está procurando fugir da realidade, porque ela está dura demais. Os termos têm a ver com viagem, né? É sair mesmo, do contexto. É uma forma disfuncional de enfrentar. Quer dizer, não é enfrentar, é fugir. Né? Fugir do quê? Enfrentar o quê? As próprias dores, as dificuldades, os limites, né? E então, a realidade, né, padre? A realidade em si, né? Eu não encaro a realidade como ela é. Eu maqueio através do filtro anestesio, né? da droga, né? O anestesio, eu quero uma saída. Mas nós temos diversas formas de lidar com isso. Tem o auxílio, como a gente falou, como essa dependência tem todo um contexto. Então, tem o auxílio científico, podemos dizer assim, psicológico. Tem o auxílio físico, com o médico que vai indicar, porque às vezes há necessidade, a gente já sabe disso, é um assunto tratado amplamente, né, nos meios de comunicação, e você tem conhecimento que existe, às vezes, um cuidado no sentido de tratamento físico, químico, algum remédio que ajude na dependência. Na parte da psicologia, quais são os caminhos para vencer essa dependência? Na verdade, o tratamento mais eficaz contra a dependência, ele é multiprofissional. Nós precisamos aliar um psiquiatra. Por quê? Para tratar a parte química, a dependência física que a droga traz. O corpo, ele se habitua com aquela substância. E quando nós retiramos a substância que o corpo está acostumado, seja álcool, tabaco, as drogas ilícitas, o corpo vai sofrer, o organismo vai sofrer com a falta daquilo. Então, tem uma série de sintomas, como taquicardia, sudorese, tremores e que nós chamamos de abstinência, que é a crise de abstinência. Isso é muito forte. E, em alguns casos, a pessoa precisa entrar, na maioria dos casos, quando é uma dependência instalada, com um medicamento para suavizar. Depois, esse medicamento, com o tempo, deve ser retirado. Por isso, tem que ser feito com acompanhamento médico. É um tratamento bastante rigoroso para tratar a parte química, física da droga. A parte psicológica também precisa ser tratada. Aí entra o trabalho de um psicólogo, uma terapia. Porque a pessoa que usa droga, não é só da droga, nós temos que falar dos outros vícios, né? É isso que é interessante. Existe o vício da internet, já atendi casos, a doutora com certeza deve ter atendido, é muito comum hoje em dia, de pessoas que acabam prejudicando consideravelmente a sua rotina, porque não consegue ficar longe da internet, do computador. É vício. E alguns estudiosos dizem que o processo químico que desenvolve no cérebro é semelhante ao de uma droga ilícita, ou uma droga, seja o álcool ou o tabaco. Vício do jogo, da compra compulsiva, da alimentação. Existe muita gente viciada em alimento, em remédios, medicamentos diversos. Então, todo vício precisa ser tratado. Existe a parte química, a parte psicológica. Falando na questão psicológica, a doutora já citou, tem uma série de pensamentos que o dependente desenvolve que, para ele, justifica o uso da droga. É como se ele tivesse a droga como uma saída, uma forma é um hábito adquirido, mas é inadequado, é disfuncional. Não é a melhor saída. Existem formas mais adequadas de enfrentar a realidade, de resolver os problemas, de lidar com a vida.
Nós precisamos trabalhar essa parte. É preciso, então, na verdade, um caminho, né? Porque, às vezes, talvez, como a gente faz para ajudar? Então, uma das coisas, respostas corretas, né, que a gente reafirma é isso. Você pode escutar e pode ajudar, orientar, direcionar para os profissionais especializados no assunto para ajudar. Existem casos que as pessoas vão conseguir, com uma boa dose de força de vontade, apoio familiar e assim por diante, sair, depende do grau que estiver vivendo essa dependência ou início de dependência. Mas na grande maioria dos casos vai precisar de um apoio extra e, na verdade, profissional. Então aqui, de repente, a psicologia, existem alguns caminhos, mas geralmente não são caminhos rápidos, assim como a dependência não se instala tão rapidamente, né? Existe um processo. Sim. Precisa ser feito para tirar essa forma de pensar muitas vezes. É o mais difícil, é mudar a maneira de pensar. Mudar pensamentos não é fácil, mas é possível e necessário. Entendi. É preciso resgatar. Primeiro, porque cada pessoa vai ter um conjunto de pensamentos que sustenta aquele uso. Não é igual para todo mundo. Entendi. Então, o que leva você a usar a droga e a se conservar nessa situação? Quais são as tuas regras, os teus pensamentos? É necessário um profissional para ajudar a descobrir isso. Descobrir, achando caminhos para vencer. E até para poder instalar novos hábitos, Novos né? hábitos. Porque vai exigir Existe uma substituição. O controle da vamos dizer dependência exige uma mudança de hábito. Entendi. Né? Seja lá qual for a dependência que estiver sido instalada. Entendi. Senão, não tem condição de fazer uma mudança de hábitos. Se primeiro eu não admito a dependência, eu não trabalho ela, né, como o Padre Rodrigo havia comentado, para daí sim eu conseguir mudar meu comportamento. Exatamente. Né? Às vezes também, como eu havia citado no começo, a gente, com a dependência, a gente não pode ser ingênuo jamais, porque a gente tem um quesito que a gente chama tecnicamente de prevenção à recaída, porque a recaída ela faz parte do tratamento. Mas não é por isso que a gente tem que se apoiar nela e achar que porque recair tudo bem, entendeu? Mas isso vai acontecer, porque a pessoa está aprendendo a lidar com a dependência. Então, prevenir que vou recair é importante, é funcional, né? Porque o corpo está tão habituado que até que um novo hábito seja instalado, é um processo muito árduo, muito difícil em alguns casos, mas é possível. Né? Tem muito trabalho pela frente, é um trabalho multidisciplinar, é claro que é, mas é possível. Até quando se fala da dependência do álcool, se costuma dizer, né, evitar o primeiro gole. Claro, evitar o primeiro gole, mas também quando há recaída, às vezes a tendência é do 8 para 80, né, que a gente fala que já tomei uma mesmo, agora o resto não adianta. Mas esse é o exemplo da crença permissiva que eu falei para o crença. Porque parece que assim, agora não adianta mais, já perdi. Mas não perdeu por completo, né? Mas aí nesse ponto é importante distinguir lapso de recaída, que é um termo que nos ajuda a clarear essa questão. Não é porque a pessoa usou uma vez dentro de um tratamento que ela perdeu todo o trabalho e que ela vai voltar ao hábito antigo. Não. Nem sempre a pessoa volta a usar a droga como usava antes, não é porque usou uma vez que vai continuar usando. Usou uma vez, teve um lapso. Vamos recuperar, vamos nos recompor, possível. Vamos mudar o foco, vamos continuar a luta. Então, o lapso é isso, cai uma vez. Quando a família que entra em desespero nessa hora, né? E a pessoa também, mas nem sempre uma queda significa a perda da batalha. É até interessante que justamente nós estamos num tempo, né, época de Olimpíadas, etc e tal, o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, no seu discurso final, né, na sua homilia final, ele falou para os jovens em diversos momentos, ele falou, e numa dessas foi na homilia de encerramento. E ele usou um termo ligado a esse contexto de drogas que nas Olimpíadas a gente fala do doping, né, que também é viciante para eles, tanto viciante no sentido deles conseguirem os resultados, quanto dependente no sentido, eu dependo daquilo para que eu atinja os meus objetivos, e ele usou isso, né? Apostar no amor belo, uma palavra do Papa, que requer também a renúncia não forte ao doping do sucesso e a todo custo também um não à droga de pensar só em si mesmo, nas próprias comodidades. Então ele até fez um paralelo, né, uma comparação das drogas, do doping,
como as pessoas que às vezes têm a necessidade, e de certa forma é até a dependência, por exemplo, do sucesso. A gente sabe que tem pessoas que elas dependem da fama, por exemplo, né? A gente vê que sofre, às vezes entra numa depressão quando sai do foco da fama. Então, tantas coisas que a gente vai se tornando dependente e, no caso, esses vícios de forma maior que ainda destroem as pessoas. Eu até peguei aqui uns números, não tão atualizados, é de 2014, que os dependentes químicos no Brasil, contando nos diversos tipos de dependência, 16 milhões. E aí, numa conta simples, seria assim: codependentes, imaginando que ao menos 4 pessoas, mais ou menos, por família, estariam ligadas a essa pessoa, vai para 64 milhões de pessoas. E aí, no caso, pessoas afetadas a partir até de uma forma que são alcançadas no total por volta de 80 milhões, quer dizer, praticamente metade, quase, né? Metade, pouco menos que a metade da população do país seria atingida de alguma forma pela dependência. E qual é a resposta que a fé nos dá? Vamos ouvir mais um jovem pergunta para nos ajudar. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber qual o papel da fé na libertação de um dependente químico. Qual o papel da fé na libertação de um dependente químico? Nós sabemos que, como a gente disse, o Padre Rodrigo dizia, a doutora Ana Carolina, essa dependência tem vários contextos. Então também tem respostas para ajudar, e a gente sabe o quanto a igreja tem feito, não só em casas, né, de dependência, mas em diversas iniciativas para poder ajudar a vencer a situação das drogas, especialmente, né, das drogas, mas também das drogas, do álcool e assim por diante. O próprio trabalho pastoral da igreja com as famílias chega a ajudar nesse sentido. Mas como que a gente pode entender assim, qual o papel da igreja na libertação de um dependente químico? O que a igreja diz que a gente pode passar de uma forma mais forte mesmo do trabalho da igreja para com os dependentes, padre? Eu até trouxe aqui o manual da Pastoral da Sobriedade, que é o trabalho da igreja em relação... Trabalho mais específico. Mais específico da igreja, que a igreja, né, faz. Já muito conhecido, a própria TV Século XXI divulga esse trabalho. Exatamente. Né? E tem uma frase aqui do São João Paulo II que eu acho interessante ler. Ele fala assim: não se combatem, queridos irmãos, os fenômenos da droga e do alcoolismo, nem se pode conduzir uma eficaz ação para a recuperação das suas vítimas, se não se recuperarem preventivamente os valores humanos do amor e da vida. Os únicos capazes, sobretudo, de iluminados pela fé religiosa, de dar significado pleno à nossa existência. Então, nós percebemos que a pessoa que se tornou dependente da droga tem muitas coisas da sua própria vida que precisa resolver, dar conta, entender, trabalhar, resgatando, sobretudo, o amor a si mesmo, o amor à vida, né? O sentido pleno da vida, o sentido da existência. A droga, geralmente, ela é usada para se completar um vazio na alma. Isso que a gente falou como fuga. Uma fuga, uma inabilidade de se colocar no mundo, de se entender no mundo. E a religião ajuda muito nisso, né? Nós já falamos da importância de juntarmos a psicologia com a religião, que é o que nós fazemos aqui. Espiritualidade. A espiritualidade vai dar força, vai dar... É uma luz, é um caminho, de forma muito eficaz. Tanto que as clínicas, pelo menos as que eu conheço, elas sempre incluem a espiritualidade. Mesmo que não seja especificamente uma religião, né? Mas tem a espiritualidade. Os próprios 12 passos, né, que a Pastoral da Sobriedade ela segue, não só a Pastoral da Sobriedade, né, o AA, todos os grupos que trabalham com a dependência, tem a parte da espiritualidade. Então a gente entende que o papel da fé na recuperação de alguém, a igreja, conhecendo esse papel, ela tem esse trabalho específico que é a Pastoral da Sobriedade, que você pode procurar pela internet, se você não tem perto aí, mas pode procurar qual é o lugar mais próximo na sua cidade que existe. A Pastoral da Sobriedade trabalha de forma muito particular com os codependentes. Também trabalha com o dependente, mas trabalha de uma forma muito especial com os codependentes, ajudando a lidar com isso, ajudando a saber escutar, a lidar com a pessoa como alguém que está enferma mesmo, precisando de ajuda. Não é lidando com alguém que você tenha dó, mas que você tenha compaixão, né? Uma postura de compaixão, de misericórdia, não é aquele que vai falar, tadinha, tá doentinho, coitado, né?
mas olha, ele está doente, ele precisa de ajuda, mas como o enfermo precisa de ajuda e às vezes precisa de um remédio, de uma injeção, de alguma coisa que ele não goste e é necessário, da mesma forma. Nós, aquele que é ajudado, aquele que é codependente, que procura a pastoral de sobriedade ou procura a igreja também vai te orientar a saber dizer não, a saber ser firme em alguns momentos. Em alguns momentos a gente atende mães assim que sofrem demais, mas acabam tomando atitudes drásticas mesmo de deixar de ajudar o filho em algumas situações para que ele tome uma atitude, para que ele se decida. Enfim, são muitos caminhos. Mas a fé pode ajudar de forma muito profunda, porque aquele que tem fé em tudo, né? Até na parte física mesmo, mas ele tem muito mais condição de achar sentido à vida e motivação para vencer. A gente, tanto que as clínicas trabalham com isso, mas não só, todas as igrejas já perceberam o valor e a importância, né, de se trabalhar a parte da espiritualidade para se vencer. Desde os vícios considerados mais simples, de repente por serem algo vício de drogas lícitas, né? Como também daqueles mais graves e mais difíceis. Quantos de nós e quantas pessoas a gente conhece que encontraram a libertação numa caminhada de igreja? Vamos entender, como falou da multidisciplinariedade. Por que eu quis falar a palavra mais difícil, né? Eu podia ter falado a mais simples. Por que escolher isso? Porque é necessário diversas áreas trabalhando. E a espiritualidade é uma delas. Justamente para que a gente possa trabalhar um pouco mais a espiritualidade, no próximo bloco nós vamos fazer o nosso momento de oração. Mas eu lembro você o seguinte, tudo isso, não dá para a gente aprofundar todos os temas, tudo que a gente está partilhando aqui, nós vamos deixar sempre um aprofundamento lá na nossa página na internet, rs21, nosso portal, .com.br/Coração Jovem. Você tem os programas, os vídeos dos programas à disposição para você assistir do momento que você quiser. Se você tiver aplicativo, ainda pode assistir na sua casa, no seu celular, no seu tablet, onde você quiser, tá? E lá tem também as nossas informações, os textos de formação, sempre 3, o meu, do Padre Rodrigo e da doutora Ana Carolina, para te ajudar, tá bom? Nós vamos de música e a gente volta já já. Faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte.